A verdade é que, quando eu observo casais, eu penso que, no mínimo, deve existir um humor universal ou uma comédia cósmica. E talvez você esteja se perguntando por quê. Exatamente porque só uma comédia poderia elaborar ou pensar em macho e fêmea, seres tão distintos, tão diferentes, que se atraem tanto. E talvez hoje nós encontramos com casais de dois rapazes e de duas moças, mas a verdade é que se há algo intrínseco no ser humano é que nós nos apaixonamos ou nos sentimos atraídos por aquele que é diferente de nós. Lidar com uma cópia nossa deve ser muito chato. Eu não queria lidar com uma cópia minha. Talvez a Carol não quisesse lidar com uma cópia dela e tampouco o Daniel. O fato é que Carol e Dani são tão diferentes que se atraem tanto e que se amam tanto. Mas não só Carol e Daniel são diferentes, como homem e mulher são diferentes. Eu tenho um conhecido, um amigo meu que ministra também celebrações, que diz que a cabeça do homem e a cabeça da mulher funcionam mais ou menos assim. Enquanto a cabeça de um homem funciona com caixas, a cabeça de uma mulher funciona um pouquinho diferente. Mas vamos nos concentrar no sexo masculino nesse momento. Diz esse meu amigo que a cabeça de um homem funciona com caixas. Sendo assim, existe dentro da cabeça de um homem a caixa do trabalho. Em um outro espaço tem lá a caixa do lazer. Para aqueles que gostam, tem a caixa do esporte, do futebol. E aí tem a caixa do casamento. Quando vem os filhos, tem a caixa dos filhos. Tem a caixa da escola dos filhos. Lá num cantinho, talvez meio empoeirado, lá no porão da cabeça do homem, tem a caixa da sogra. Estou brincando, tá? Senão daqui a pouco as sogras vão se manifestar aqui. Mas o homem, então, quando ele precisa pensar ou analisar ou discutir algo, ele automaticamente abre aquela caixa e começa a pensar ou refletir sobre aquilo. E algo que é comprovado cientificamente é que os homens, as pessoas do sexo masculino, diferentemente das mulheres, conseguem ficar por até 10 segundos sem pensar em absolutamente nada. E aí esse meu amigo chama isso de a caixa do nada. Os homens têm essa caixa, as mulheres não têm. E de vez em quando, a sua esposa, Daniel, vai te pegar parado, sem pensar em absolutamente nada, e ela vai dizer: Dani, você está pensando em quê? E você vai responder muito naturalmente: nada, amor. Nada como? Ora, é difícil para pessoas do sexo feminino entender a caixa do nada. Mas é absolutamente possível para nós. O fato é que, se você deixar e tirar a Carol, a caixa da Carol, e colocar na caixa do nada, já não vai mais ser o seu refúgio. Porque ela já logo vai querer enfeitar a caixa do nada, ela vai querer adornar com alguma coisa. Os homens são assim. Mas a cabeça das mulheres é um pouco diferente. A cabeça das mulheres funciona mais ou menos como um emaranhado de fios. Cada um de uma cor, todos entrelaçados, sem você conseguir definir onde começa algo e termina outra coisa. As mulheres têm um dom especial de irem a um jantar e de repente você está voltando para casa e quando, muito importante, as mulheres aqui presentes e a Carol, pense nisso. Quando o homem está dirigindo, ele está acessando ali a caixa do carro, a caixa do trânsito. É muito comum para o homem não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo que ele está acessando aquela caixa. E de repente, voltando de um jantar, a esposa começa a falar de alguma coisa, o homem já se sente desconfortável porque precisa sair daquela situação mecânica em que está dirigindo para conversar algo. Mas como a cabeça de uma mulher funciona como um emaranhado, ela começa falando da salada,
que foi servida no jantar dos seus amigos, e ela termina falando sobre o ano passado, quando você esqueceu do aniversário de vocês. Para o homem isso é completamente difícil de entender. Meu Deus, mulher, o que você está falando? Nós estávamos falando sobre o jantar e a salada, e de repente você está falando do nosso aniversário de 2 anos atrás que eu esqueci. É porque as mulheres parece que tudo está um pouco, ou de certa forma, interligado. E isso que faz delas pessoas tão especiais. E talvez uma das coisas que mais atraia um homem em uma mulher. Homens e mulheres são diferentes. É comum, no dia do casamento, os amigos do noivo fazerem piadinhas do tipo: olha, rapaz, e aí, dá para desistir? Enquanto as amigas da noiva ligam ou se a encontram, dão aqueles gritos: ah! E aí eu separei algumas frases aqui que mostram essa coisa cômica que tem no casamento, ou na vida, ou na união de um casal. E algumas celebridades da história falaram coisas como: o ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. E disse isso foi Sócrates. Talvez alguém aqui concorde, ou talvez não. Outra frase que eu destaco aqui é: casamento não é o paraíso, também não é o inferno, é apenas o purgatório. Quem disse essa frase foi Abraham Lincoln. A melhor maneira, e essa é para os homens, prestem atenção, a melhor maneira de lembrar o aniversário de sua esposa para sempre, ou a melhor maneira de nunca mais esquecer o aniversário de sua esposa é esquecer uma vez. Eu garanto que você não vai mais querer passar por essa experiência. Bem, e aí a última foi dita por Voltaire, diz assim: o casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. E aí, quando eu penso sobre essa frase, é inevitável pensar o quanto ela é paradoxal. Sim, porque eu não consigo ver tanta covardia em um homem e uma mulher decidirem se enlaçar nos laços do matrimônio. É verdade que vocês me chamaram hoje aqui para celebrar a cerimônia de casamento de vocês, e para fazer isso de uma forma distinta, bela, ecumênica.